então eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. No capítulo 5, 1 Tessalonicenses, diz assim, no versículo 27, capítulo 5, 27. 26. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então, as epístolas têm que ser lida em todas as igrejas. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus subiu e o Espírito Santo ficou fazendo a obra de santificação na igreja e inspirou os apóstolos para escreverem as epístolas. As epístolas estão de acordo com as obras de Deus na nossa alma. Amém? E se é só prestar atenção nos louvores, irmãos, que não tem nada a ver com a vida espiritual, não tem. Louvores, mensagem, a maioria esmagadora, não estão de acordo com as cartas, com a obra de santificação do Espírito. Então, qualquer um que ficar fora da palavra, não recebeu o amor da verdade para se salvarem. Então, é isso que tem ocorrido, é só que Deus está te contemplando e vai te dar a vitória, é tudo nesse tom. E as igrejas estão enchendo, os locais, né? Que igreja somos nós. E aí, o povo aqui da igreja, eles estavam perturbados que tinha um ensinamento mentiroso que Jesus ia voltar naquele momento. Muitos falavam que ele já tinha voltado. Então isso perturbou a igreja. E é uma mentira. A mentira sempre perturba. Então o Espírito Santo se levanta, usa o apóstolo Paulo para falar, isso é mentira. Porque antes, a apostasia vai ser revelada. E depois da apostasia, vem o iníquo,
que vai vir com o poder de Satanás. É o anticristo. Então, irmão, isso tudo por causa de um ensinamento mentiroso no seio da igreja. E o apóstolo Paulo fala que antes tem a apostasia. Eu já consigo ver a apostasia, irmão. A apostasia é o abandono da fé. Aí alguns estudiosos, sabe o que fala que é a apostasia? Nós vamos ler que Diótrefes é revelado esse homem, que o apóstolo João mandava carta para as igrejas, ele não deixava a carta ser lida nas igrejas. As cartas de João, inspirado pelo Espírito Santo, é revelado que ele não permitia que a carta chegasse à igreja. Amém? Prestou atenção? Ele, e João fala, esse Diótrefes, que quer a primazia, eu enviei, ele fala assim mesmo, o apóstolo João, pelo Espírito Santo, ele quer a primazia, ele não deixa, eu mando carta, mas ele não deixa a carta chegar. E outra coisa que ele fazia, porque ele queria a primazia, ser soberano, dono da igreja, dono daquele povo. Então ele não deixava. E outra coisa que ele fazia também era o quê? Os irmãos que viajavam pregando a palavra, ele não recebia. Ele não recebia os irmãos que andavam fazendo a obra em suas missões, pregando o evangelho. Esse Diótrefes não recebia os irmãos. É por isso, irmão, tu viu quantas vezes o Espírito Santo usou o apóstolo João para falar: amai-vos uns aos outros, aquele que não ama seu irmão permanece na morte, mas nós sabemos que passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os irmãos. Isso não está escrito à toa, irmão. Isso está escrito porque Diótrefes ignorava os santos irmãos, não deixava a carta chegar e nem recebia os santos, porque ele queria ficar em evidência, mandando em tudo. Será que parece alguma coisa que estamos vendo aí? Quem prega a verdade, João, apóstolo Paulo, quem prega a verdade é ignorado. Não recebem. Tenta. Então tu vai ver o que? O abandono da fé. E os nicolaítas, outra turma também, vida que serve, eram licenciosos, permitiam um monte de coisa. Outra turma também, então tu vê vendo o que está acontecendo? Apostasia. Os louvores, é notório ver que os louvores apóstata, que não tem nada com Jesus. Houve uma queda monstruosa na vida espiritual. Quando vem trazer para o mundo espiritual, que é as cartas, que são as cartas, não recebem, não querem. E isso é para nós aqui hoje, irmão. O que eu estou acontecendo comigo quando eu recebo a revelação das cartas, que as cartas é a limpeza na igreja, na alma. Não recebem. Isso é apostasia. O espírito da verdade não se encontra na igreja. E só não está pior que nós lemos aqui, que o ministério da injustiça está aí. E só tem um que impede que o caos não seja total, pleno. Chama-se Espírito Santo. Porque ele continua, ele habita nos santos. E por causa deles não está pior. E a Bíblia afirma, para nós, aqui dentro, não julgarmos os de fora, julgarmos os de dentro. E a Bíblia é bem clara que quem tem que julgar os de fora é Deus. E tu vê o quê? O que nós vimos agora há pouco tempo na política? Líderes espirituais estraçalhando com o presidente, com o governador, brigando com as autoridades instituídas por Deus.
Isso é uma apostasia, porque a Bíblia condena. E a Bíblia não fala para julgar os de fora, julgar os de dentro. E os de dentro, a maioria, eles pensam que a vida de piedade é fonte de lucro. A casa espiritual, que a Bíblia diz que nós somos casa espiritual, isso não existe. E o apóstolo Paulo falou assim, nós pensarmos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E os louvores e as pregações é só pensando em Deus protegendo aqui e agora, nesse mundo. A eternidade foi esquecida. É cada um fazendo as suas propagandas para encher mais aquele local. E o Senhor Jesus disse que onde tivesse 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estaria. É tudo contrário, irmão. As mensagens, os louvores é contrário à palavra. E nós estamos vendo isso. A Bíblia diz que são poucos. E dá para ver nitidamente quem vive o mundo espiritual. Eu trabalho na rua e converso com as pessoas. E a coisa mais difícil que eu vejo é alguém que está no centro da vida espiritual. Não consigo conversar com ninguém. O assunto é só fora do mundo espiritual, falando de Deus, mas cadê o Santo Espírito? Cadê o arrependimento? Cadê a nova vida? Não consigo ver. Não consigo. A apostasia está aí nitidamente para quem quiser ver, irmão. Que se não fossem as reuniões, se não fossem reuniões e uma Bíblia debaixo do braço, ninguém saberia que aquela pessoa é cristã. Ninguém. Não é porque se prostitui, está em lugares... Não, porque não fala nada de Jesus, pô. Não fala nada da transformação da vida. Não fala de um arrependimento genuíno. Não revela na vida a nova natureza. Não revela. Ninguém nem sabe que é de Jesus. Ninguém nem sabe, irmão. É cristão porque se arruma e vai para aquele lugar lá. Jesus falou que não é nada disso, não. Jesus falou que onde ele acende a luz, ilumina toda a casa. Faz a diferença. E comparou a igreja dele como sal e luz dessa terra. Dá uma olhada. Dá uma olhada os testemunhos, que eles têm a cara de pau de dar, que Deus deu, que Deus deu, que Deus fez, que Deus deu. Segundo a Bíblia, a fé que é gerada pela palavra, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé que é gerada, o propósito dela, ela me salva. E o propósito dela, ela me salva para eu só agradar a Deus agora. É o que diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a fé entrou, agora é possível agradar em tudo. Amém? Amém ou não amém? Leia 1 Coríntios, capítulo 5, no 8. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, não com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Isso aqui já é um tiro. Isso aqui. A verdade que se encontra em Jesus. Quase ninguém. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não. Julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Amém, irmão? Deus julga os que estão de fora. Nós temos que julgarmos aqui dentro. O que está errado, está errado. Amém? A Bíblia diz em vários textos no Novo Testamento que um pouco de fermento leveda toda a massa. Será que é verdade? Será? Sabe o que isso significa? Quem permanece em uma mentira está todo contaminado.
fica lastrado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pouco de mentira contamina tudo. E a Bíblia diz que só dá para crescer se for o leite espiritual não falsificado. E isso é verdade, irmão. Então, já pensou a pessoa não viver nada do Evangelho, não revelar poder nenhum do Evangelho, e achar que é salva, e achar que é salvo. E um pouco de fermento leveda toda a massa, todo o meu ser. Se os teus olhos forem bons, sem fermento, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, com fermento, aí não. E nós estamos vendo que aí a apostasia está instalada. A fé genuína não tem sido revelada, irmão. É isso que Jesus está querendo, o Espírito Santo está querendo falar aqui. E o que acontece? Quantas perturbações no meio da igreja, confusões. Porque quem mente traz confusão. A cada dia eu vou testificando, tendo a convicção que a Bíblia fala dos homens abomináveis, que trouxe confusão para a igreja. Acredite, um dos homens abomináveis, Calvino, que eu já li toda a história dele e sei o que causou, o que ele deu ênfase para a igreja. E todos que pregam mentira, todos que falam mentira, está aí para todo mundo ver, dando ênfase naquilo que o Espírito Santo não deu, revelando para as pessoas viverem uma vida que não é a vida que Jesus trouxe, revelando um Espírito que não é o santo, não é o da verdade, e um Jesus que não é o que morreu na cruz e ressuscitou, irmão, porque em Cristo tudo muda. Em Cristo nós recebemos as verdades profundas do Evangelho. Quem quer, qual é o propósito? A vida de santificação, ela tem que ser uma realidade. Viver a paz com toda é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o que é a santificação? O que é a santificação, irmão? Santificação é limpeza. Aquele que dá fruto, meu Pai, começa a podar para que dê mais. Santificação é limpeza na alma. Isso não é pregado. O problema do ser humano é o pecado. O pecado foi resolvido na cruz. Ele resolvido na cruz não me dá as coisas do mundo, não me mantém mais tempo aqui vivo. Não, o pecado resolvido na cruz, agora eu vou sendo limpo, até ficar naquele grande dia ser irrepreensível. E a Bíblia diz, sabe de quê? Corpo, alma e espírito. Prestou atenção? Para que na vinda do Senhor, corpo, alma e espírito, os três, limpinho, irrepreensíveis. Minha mente eu vou ter que estar em paz. Em paz por causa da palavra, Ele é o Deus da paz, príncipe da paz. É o Espírito que aplica essa virtude em nós. Então, em nome de Jesus, o que acontece? Nós vamos escutando louvores totalmente carnais, mundanos, e vamos dando glória, e isso vai contaminando um pouco de fermento, levando a toda a massa. Mentira, louvores, pregações mentirosas, claro que me contamina, ainda mais se eu gostar delas. Isso é uma advertência, irmão, sabe para quê? Porque os outros aí, escutem se o que tu gosta, o que tu prioriza, o que tu quer, se te oferecerem, tu faz o quê? O que é que você faz? Quem quer Jesus, quem quer ver Ele como Ele é, a Bíblia diz que, sabe qual é o desejo dessa pessoa? Purifica-se a si mesmo. Ela quer porque quer ser mais limpa, ela quer porque quer sair dos pensamentos ruins, ela não quer que fique habitando nela o que desagrada a Deus. Ela não quer. Então o que está sendo oferecido é o que você precisa. A Bíblia faz isso.
O que você precisa? Então, o que tu prioriza hoje, aqui tu recebe. Quando isso encontra na verdade. Tu quer mais se santificar? Lembra Davi pedindo, revela se há algo sujo em mim e expurga-me, me mostra, me dê um coração puro. Davi lá, Jesus veio para dar. Jesus chegou e disse assim: bem-aventurados os puros de coração. Então, se eu quero melhorar, se eu quero me santificar mais, a Bíblia diz que eu oro e já recebi. Eles ficam falando de mentira, até na oração falam mentira. Fala de oração, claro, oração tu fala com Deus, mas a Bíblia ensina o que é oração, vai no profundo o que é oração. A Bíblia diz que se eu não estiver tratando bem a minha esposa, a oração não sobe. A Bíblia diz que se eu pedir duvidando por pedir, não recebo. A Bíblia diz que se eu pedir e ele sabe que é para gastar nos meus deleites, também não recebo. A Bíblia ensina tudo sobre fé. Aí ficam falando só o quê? Superficial. Tem que orar, tem que falar com teu pai, tem que falar com Deus. Tu não fala com teu pai? Então, agora fala também com o teu. Só que o pai disse que se não for pelo filho, ele não ouve. Se não for pela autoridade do filho, ele não responde. Ele não tem impacto com o pecado. Ele não livra quem decidiu permanecer no pecado. Ele não livra, porque o filho veio resolver esse problema. Mas eles não pregam isso. A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E eu tenho muitas coisas ainda para falar, mas vocês não suportam. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Sabe quantas pessoas se enquadram nisso hoje? Onde ele está, a maioria não pode estar agora. Porque onde ele está é tudo santíssimo. E só vai morar lá os santos, que buscou a santificação. A Bíblia diz assim: quem tem a esperança de ver Jesus como ele é, purifica-se a si mesmo. Porque fala que quer ser puro, porque ele é puro. Faz uma comparação, a busca e por causa de Cristo. Agora, Jesus te viu, está te vendo? Jesus está te vendo? O Espírito Santo te contempla, me contempla, a todos. Agora, o Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo, ele está aqui. Ele está aqui, Jesus está aqui. Aí ele te contemplou nessa noite. A todos nós e a quem vai escutar a palavra. E contemplou assim. Vou falar me referindo a todos, amém? A todos. Eu te contemplei hoje o dia todinho. E vi tudo a teu respeito, se você estava com essa esperança mesmo em mim, de me ver. E tu viveu de acordo. Você buscou, tu tem buscado a purificação a todos os dias, porque eu contemplo em você a esperança de tu me ver como eu sou. Isso é forte, irmão. Isso é forte. O Espírito Santo pode falar com essas mesmas palavras a teu respeito nessa noite, que você tem vivido uma vida em busca dessa santificação, essa limpeza interna, porque tu ama, só em pensar, tu fica maravilhado de ver ele como ele é. Essa é a resposta que ele espera de nós. Porque a Bíblia afirma, sabe o quê? Quem tem essa esperança, quem tem, vai buscar de todas as formas a santificação, vai querer. Não vai ser um insensato, vai querer saber qual é a vontade do Senhor.
quer saber da verdade para se livrar mais. Deseja a palavra para crescer na graça e no conhecimento. Quer porque quer. O Espírito Santo pode, aí, se isso for uma verdade a meu respeito, isso está de acordo com a Bíblia, quando diz assim: o próprio Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho, porque eu estou vivendo de acordo com a palavra. Dá uma olhada, escuta as mensagens, escuta a conversa dos cristãos e contemple e depois me fale se é essa a realidade que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Não é. Sabe por quê? A vida espiritual está esquecida. Trouxeram um Deus que é para dar as coisas da terra. Manter mais tempo vivo aqui. Não permitir que fique doente. Trazer dinheiro. Trazer glória. Trazer popularidade. É mentira. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. É mentira, que Jesus é o nosso exemplo, como ele viveu aqui nessa terra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que perturba? A mente perturbada significa mentira operando na mente. O pecado tem esse poder de deixar as pessoas perturbadas. Um pouco de fermento na Bíblia é pecado. Um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de perturbação, um pouco de falsa doutrina, tudo inflama. Por isso que eu falo que sempre o culto, todo culto, irmão, todo culto é culto de libertação. Para mim, todo culto é culto de libertação. Isso é um culto de adoração, não é um culto de adoração estabelecido pelo homem, é um domingo à noite. O culto de adoração é em espírito e em verdade, em todos os dias, em todos os lugares. E vai revelar que hoje aqui, ó, tá vendo aqui? Culto de libertação. Para hoje à noite mesmo, ou amanhã, durante o dia, nós revelarmos o culto de adoração. Fazendo o quê? Revelando que eu fui liberto. Ó, agora o culto de adoração, eles dizem que é muitos louvores. E uma palavra de encorajamento. Palavra de encorajamento. Deixai todo o embaraço. Palavra de encorajamento. Deixa todo o embaraço. Apartai-vos da aparência do mal. Apartai-vos da aparência do mal. Larga tudo. Porque o mundo e os dias são maus, segundo a Bíblia. Destruir a fé que ainda existe. Pequena, mas que em Cristo Jesus tudo é aumentado em nós, irmão, a vida espiritual. Mas eu tenho que, a mente é o problema. Mas a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para governar a minha mente. Como é que eu posso, não andeis inquieto por coisa alguma? Como eu posso não viver inquieto por coisa alguma? Agora posso, com a presença do Santo Espírito, que foi nos dado em Cristo Jesus. Não se perturbar, não deixar as más conversações corrompem os bons costumes. Não os associeis, não estou falando os lá de fora, prestou atenção? Prestou atenção? Não estou falando lá do meu chefe, não estou falando não estou falando lá do mecânico, não estou falando não do pintor, não estou falando, porque senão vocês tinham que sair daí. Eu estou falando com aqueles que dizendo-se ser irmãos, não são. Que dizem que são de Cristo, mas não revelam Cristo. Dizem que têm a verdade, mas não revelam a verdade. Diz que recebeu o amor de Deus, mas não revela o amor de Deus. Revela um amor pelo mundo ainda. Com os tais, nem comais, segundo a Bíblia. Quem tem coragem aqui de fazer isso, irmão? Quem tem coragem aqui de fazer isso?
Prestou atenção? Essa palavra é a palavra para a igreja. O Espírito Santo que revelou essa palavra para a igreja. Com os tais avarentos, mundanos, nem comais. Porque são falsos irmãos. Por isso que a Bíblia manda eu não julgar os de fora, julgar os de dentro. Qual é o medo de fazer isso? Qual o medo? Por que não faz? Um santo faz isso. Quem ama Jesus sobre todas as coisas, faz. Quem não ama Jesus sobre todas as coisas, não faz. Sabe por quê? Quer salvar a sua vida com aquela amizade. Mas quem tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas também que para tomar essa decisão, tem que estar totalmente influenciado sob o domínio do Espírito Santo. É por isso que ninguém quer escutar essa palavra, porque essa palavra está escrita. E as palavras de João foi escrita para exortar, para trazer mais a igreja para os pés de Jesus. Lembra? Lá em 1ª, 2ª, 3ª João. Foi para lá. Sabe o que acontece? Diótrefes. Aqui essa carta não chega. Aqui esses pastores que estão por aí falando, e essas cartas aí, que João revelou, aqui não entra. Prestou atenção? Aqui não prega. Cheios de Diótrefes. Aqui não vem. Aqui não pode. Eu que mando aqui. Aqui não chega. Lotado. Fizeram um reino deles. Ninguém entra, a não ser pessoas com o mesmo caráter. Mas os verdadeiros, duvido ser convidados para pregar essa palavra da maneira que Cristo falou. O Senhor Jesus deixou bem claro, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Porque segundo a Bíblia, quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. A vida em abundância vai ser manifestada. Então, quando eu contemplo que isso não é uma realidade, o que está sendo revelado, irmão? Não crê em Jesus como diz as Escrituras. Porque o Espírito Santo afirmou que quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, palavras do Espírito Santo usando Jesus, rios de água viva fluirão do seu ventre. Rios de água viva. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Rios de água viva, depois ele vai falar, e ele estava falando isso do Espírito. Lembra a vida que o Espírito Santo aplica em nós? Paz, alegria, mansidão, domínio próprio, paciência, amor. Dá uma olhada. Longanimidade, benignidade. Viu? Rios de água viva. Essas virtudes vão ser manifestadas onde alguém, qualquer um que crê nele, como diz as Escrituras. Isso não é pregado porque a apostasia está aí. Discernimento espiritual. Tu detectou. Você detectou, ou quem vai escutar a mensagem, detectou que tem um pouco de fermento aí? Jesus tira todos os fermentos da nossa alma. E como eu escutei, já falei, já foi falado aqui, porque o Espírito Santo fala a mesma coisa, ele não muda. Ele é da verdade, é da verdade. Que eu escutei um homem de Deus falando que a Bíblia diz, o que o Espírito Santo revela, que o pecado, ele é excitante, mas depois, irmão, vem a dor. O pecado que permanece é uma anestesia na consciência, tu não sente mais, é hanseníase,
toca, 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 a palavra bate, 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 vai endurecendo, não sente mais, se torna insensível à voz do Espírito. Está repreendido esse nome do Senhor Jesus. Essa palavra é a palavra de vida. É o martelo que esmiuça a penha. Ela quebra qualquer orgulho, ela quebra qualquer incredulidade, ela destrói o mal na nossa alma, na nossa consciência. Então, em nome do Senhor Jesus, a apostasia está aí? Está. E só falta o quê? A vinda. A apostasia, aí vai revelar o iníquo. Então, entenda, a apostasia, quando ele revelar, a igreja já subiu. Porque não vai passar pela tribulação, irmão. Eu não quero passar, se for. Eu não quero. Amém? Porque quem passar pela tribulação significa que não subiu. Então é muito sofrimento. Está repreendido isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos levar a sério essas palavras, porque a nossa salvação é hoje.